Olá, pessoal do nono ano! Vamos continuar agora na página 401. Representação de um número irracional. Até o momento, você vem trabalhando com números irracionais denominados algébricos. Essa denominação é decorrente do fato de esse tipo de número ser solução de uma equação. Por exemplo, x² igual a 20, x igual a raiz quadrada de 20. Nós já resolvemos muitos exercícios de teorema de Pitágoras dessa forma. Nesse caso, a raiz quadrada de 20 é uma das soluções da equação dada. Há três maneiras diferentes de representar esse tipo de número irracional. Primeira forma, na forma de radical, a raiz quadrada de 20. Nesse tipo de representação, o número 20, esse número 20 que está dentro aqui do radical, ele tem um nome, ele é chamado radicando. O símbolo da raiz, ele tem nome também, ele é o radical. E por se referir a raízes quadradas, nós temos o índice da raiz, que é o índice 2. Não aparece aqui porque é uma raiz quadrada, mas nós podemos acrescentar aqui o índice 2. Ocorre que, usualmente, não se escreve o índice 2 na raiz quadrada exata. Agora, é importante, no próximo caderno, na próxima apostila, aprenderemos que menos a raiz quadrada de 20 também é solução dessa equação. Na hora de resolver as equações do segundo grau, nós teremos duas raízes, uma positiva, a outra negativa. Então, aqui nós teremos mais raiz quadrada de 20 e menos a raiz quadrada de 20, mas não é o assunto desse momento. Então, nós temos aqui, o índice, quando ele não aparece, é o índice 2, aqui fica o índice. Aqui dentro, o número que fica dentro é o radicando, o símbolo é o radical. Então, aqui eu deixei separadinho, aqui do lado. Raiz quadrada de 20. Não tem, completa com 2. O 2, nesse caso, é o índice. O 20 é o radicando. O símbolo é o radical. Essa é uma das maneiras de representar esse número irracional. Ele também pode ser representado na forma de número decimal. A raiz quadrada de 20 é igual a 4,4721359 reticências, que é aproximadamente 4,5, na forma de expoente fracionário. Como você transforma? Eu já comentei, não tem expoente, completa com 1. A base é o radicando, o 20. O expoente, 1. Não tem índice, índice 2. Por isso, fica 20 elevado a meio. Ok? Depois nós faremos exercícios transformando radicais em potências com expoente fracionário. Vamos continuar agora. Exercício da página 401. Número 1. Escreva entre quais números inteiros consecutivos está situado cada um dos números irracionais a seguir. Então, nós temos que pensar nos quadrados perfeitos. O 18, raiz quadrada de 18. Quem tem raiz quadrada exata antes do 18? É a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, a raiz quadrada de 18, ela está localizada entre 4 e quem? 5, porque sempre serão números consecutivos. Nós estamos trabalhando com números inteiros consecutivos. É só você encontrar quem é o quadrado perfeito antes do 18, o quadrado perfeito antes do 18 é o 16, raiz quadrada de 16, 4. Consecutivo do 4, 5. Então, a raiz quadrada de 18 está localizada entre 4 e 5, ok? A raiz quadrada de 10, antes do 10. Quem tem raiz quadrada exata é o 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Quem é o consecutivo do 3? O 4. Assim, a raiz quadrada de 10 está localizada entre 3 e 4.
A raiz quadrada de 30, na letra C. Quem tem raiz exata antes do 30? O 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Quem é o consecutivo de 5? O 6. Então, a raiz quadrada de 30 está situada entre 5 e 6. Letra D. Raiz quadrada de 38. Quem tem raiz quadrada exata antes do 38? É a raiz quadrada de 36, que é quanto? 6. Quem é o consecutivo de 6? O 7. Então, assim, a raiz quadrada de 38 está localizada entre 6 e 7. Certo? Agora vamos lá. O 50. Raiz quadrada de 50 na letra E. Quem tem raiz quadrada exata antes do 50? É a raiz quadrada de 49, que é quanto? 7. Quem é o consecutivo de 7? O 8. Assim, a raiz quadrada de 50, ela está localizada entre 7 e 8. Raiz quadrada de 85. Quem tem raiz quadrada exata antes do 85? É o 81. E a raiz quadrada de 81 é 9. O consecutivo do 9 é o 10. Assim, a raiz quadrada de 85 está situada entre 9 e 10. 120. A raiz quadrada de 120 é na letra G. Quem tem raiz quadrada exata antes do 120? É a raiz quadrada de 100, que é quanto? 10. Depois, quem é o consecutivo de 10? O 11. Então, a raiz quadrada de 120 está localizada entre 10 e 11. Letra H e última, a raiz quadrada de 200. Antes do 200, quem tem raiz quadrada exata? É o 196. A raiz quadrada de 196 é 14. E quem é o consecutivo de 14? O 15. Assim, a raiz quadrada de 200 está localizada entre 14 e 15. Ok? Continuando, número 2. Utilizando procedimentos semelhantes aos apresentados nos itens de 1 a 7 da seção anterior, calcule as raízes não exatas com uma ordem decimal, uma casa decimal, dos números irracionais a seguir. Registre todas as suas tentativas. Raiz quadrada de 2. Primeiro, antes do 2, quem tem raiz quadrada exata? É a raiz quadrada de 1, que é 1. Consecutivo do 1, o 2. Então, nós sabemos que a raiz quadrada de 2, ela estará localizada entre 1 e 2. Agora, é por tentativa mesmo. 1,3 ao quadrado. 1,3 vezes 1,3. 1,69. Depois você vai de 1 em 1 décimo. 1,4 ao quadrado. 1,4 vezes 1,4. 1,96. 1,5 ao quadrado. 1,5 vezes 1,5. 2,25. Desses três, qual se aproximou mais de 2? Foi o 1,96. Então, com a aproximação de uma ordem decimal, a raiz quadrada de 2 fica aproximadamente 1,4. Desses três resultados, foi o que mais se aproximou de quem? Do 2. A mesma coisa aqui, ó. A raiz quadrada de 3. Quem tem raiz exata antes do 3 é o 1, consecutivo de 1, 2. Então, nós estamos procurando números decimais entre 1 e 2. Você vai por tentativa. Você já sabe que 1,5 é pouco. Vamos lá. 1,6 ao quadrado, que é 1,6 vezes 1,6. 2,56. Ainda é pouco. Vamos tentar 1,7. 1,7 vezes 1,7, 2,89. Vamos tentar mais um. 1,8 vezes 1,8, 3,24. Aqui passou de 3. Desses dois, qual é o que está mais próximo de 3? É o 2,89. Então, a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. É por tentativa mesmo, assim, 1 por 1. Agora, vamos aqui, ó. A raiz quadrada de 12. Antes do 12, quem tem raiz exata é o 9. E a raiz de 9 é o 3, certo? Então, a raiz quadrada de 12, ela está localizada entre 3 e 4.
Eu tentei, ó, 3,4 ao quadrado, 11,56. 3,5 ao quadrado, 12,25. Das duas, qual se aproximou mais do 12? Foi o 12,25. Então, a raiz quadrada de 12 é para gente 3,5. Lembrando que nós estamos trabalhando com uma ordem decimal. Vocês devem estar perguntando, por que elevar ao quadrado? Porque são raízes quadradas. Repete 2 vezes iguais. Aqui, a raiz quadrada de 60. Antes do 60, quem tem raiz quadrada exata? A raiz quadrada exata antes do 60 é a raiz quadrada de 49, que é 7. Consecutivo do 7, o 8. Então, a raiz quadrada de 60 está localizada entre 7 e 8. Só que está bem mais próxima de quem? 60 está bem pertinho do 64, então está mais próximo do 8. Então, eu tentei 7,8 ao quadrado. 7,8 vezes 7,8, 60,84. Passou 84 centésimos do 60. Aí eu vou diminuir um aqui. 7,7 ao quadrado, 59,29, que está mais próximo do 60. Então, a raiz quadrada de 60 é igual a 7,7, porque o 59,29 está mais próximo do 60. Vamos lá. A próxima. Continuando, aqui, página 402. Transforme as representações dos números irracionais do item 2 em representações com expoentes fracionários. A número 3 é uma questão muito importante. Um dos objetivos, dos principais objetivos daqui, desse módulo, é aprender a transformar o radical em expoente fracionário. Então, nós temos raiz de 2, raiz de 3, raiz de 12 e raiz de 60. Essas raízes quadradas lá do exercício 2. Elas não têm índice, nós vamos completar todas com o índice 2. Elas não têm expoente, nós vamos completar todas com expoente 1. O radicando 2 se transforma em base. O 1 fica em cima e o índice embaixo, 2 elevado a meio. Então, 3, raiz quadrada completa aqui com 2 no índice, não tem expoente completa com 1, o 3 é a base, o 1 fica em cima, embaixo aqui no denominador, 1 expoente, o 2 o índice, 3 elevado a meio, ok? A raiz quadrada de 12, o 2 é o índice, o 1 é o expoente, o 12 fica como base, o 1 em cima é o numerador, que é o nosso expoente. Quem é o denominador? O índice 2. A raiz quadrada de 60, completa aqui com 2, o índice quando não aparece é 2, quando não tem expoente é 1, ok? Então, nós temos 60, que vai ser a base, o 1 é o expoente e é o numerador. O denominador é sempre o índice, no caso o índice aqui 2, 60 elevado a meio. Então, nós ficamos com 2 elevado a meio, 3 elevado a meio, 12 elevado a meio, 60 elevado a meio. Conclusão, uma raiz quadrada, certo? E o número aqui que não tem expoente, quando não tem expoente é 1, ele vai ser um número elevado a quem? A meio. Agora, a número 4. Dê as representações na forma de radical. Nós vamos fazer a operação inversa. Nós vamos transformar esses números, que são expoentes, que têm potência com expoente fracionário, em radical. Então, 15 é o radicando, o índice 2, o expoente 1. Meio significa isso. Expoente 2, índice 2, expoente 1. Você pode deixar só raiz de 15. O expoente 1 não é obrigatório, o índice 2 também não é obrigatório. 5 elevado a meio, raiz quadrada de 5 elevado a 1, ou somente raiz quadrada de 5, sem o expoente, sem o índice. 40 elevado a meio, raiz quadrada de 40 elevado a quem? 1. Como o 2 e o 1 não são obrigatórios, pode deixar só raiz de 40. Aqui, a mesma coisa. 8 elevado a meio. Raiz quadrada de 8 elevado a 1 ou somente a raiz quadrada de 8. Não é obrigatório colocar o
índice 2 e o expoente 1. 10 elevado a meio, raiz quadrada de 10 elevado a 1 ou somente a raiz quadrada de 10. 3 quintos elevado a meio. O importante aqui é manter o parêntese, certo? Então, nós temos a raiz quadrada de 3 quintos, entre parênteses, elevado a 1. Não é obrigatório manter o índice 2, não é obrigatório manter o expoente 1. Podemos deixar a resposta na forma simplificada, sem expoente e sem índice, porque se trata de raiz quadrada com expoente 1. Agora eu quero que vocês leiam o texto da página 402, aqui, continuando. Da página 403, vocês podem cancelar os exercícios do número 1 ao 6. Agora nós vamos para o que é importante dessa página, a leitura das raízes. Raízes de índice qualquer. Aqui é importante e eu quero que vocês grifem. Ao resolver a seção anterior, você obteve um radical cujo índice é diferente de 2, lá na página 403, do número 1 ao 6. Então, existem outros índices. O que é importante para a gente? Por exemplo, aqui, raiz cúbica de 2. Raiz cúbica é quando o índice é 3. Raiz quarta de 2. Aqui o índice é 4. Aqui nós temos a raiz quinta de quem? 3. Então, aqui o índice é 5. Raiz cúbica de 8. Nesse caso, o índice é 3. Raiz enésima de x. Aqui o n está representando quem? O índice. E o x, o radicando. Então, nós temos quando o índice é 2, raiz quadrada, quando o índice é 3, raiz cúbica, quando o índice é 4, raiz quarta, quando o índice é 5, raiz quinta, quando o índice for 6, raiz sexta e assim por diante. Por hoje é isso. Aí nós voltamos com a nossa continuação e a próxima aula. Até mais!